Dá para colocar ali? O poder da restauração é o nome da minha mensagem. Eu vou falar basicamente sobre Jó capítulo 1, capítulo 2, fazer algumas citações no meio das mensagens e terminar com o último capítulo, com o capítulo 42. Você pode acompanhar comigo então, por favor? Jó capítulo 1, versículo 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro, correto, temia Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Extremamente rico. Verso 4. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemaram contra Deus no coração. E era assim que Jó procedia. Percebe como Jó era alguém extremamente íntegro, é o que vai dizer a Escritura, preocupado com a família, preocupava até se os filhos pecaram de forma não intencional, e oferecia sacrifício pelos filhos por conta disso. No versículo 6 vai dizer assim, certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás, observaste o servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. Ele é um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Agora é o próprio Deus dando testemunho a respeito de Jó. Assim como Deus deu testemunho a respeito de Davi, Deus aqui está dando o mesmo testemunho a respeito de Jó. Íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não tens protegido de todos os modos a ele, a sua família e a tudo quanto tem? Tu tens o abençoado, a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora, toca tudo quanto ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo o que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aí tá bom, o restante a gente vai lendo aí no decorrer da ministração. Olhe para cá, por favor. Aqui o texto vai dizer que Deus estava reunido com os seus filhos. A maioria dos teólogos vão interpretar que era Deus e os anjos reunidos. E não se sabe por que Satanás chega e se aproxima dessa reunião, se intromete. E Deus é quem vai discursar, colocá-lo no meio da conversa. É Deus quem provoca o diálogo. E ele diz, de onde vens? Aí Satanás diz aquilo que ele faz de melhor. Vem de rodear a terra, provavelmente fazendo o quê? Matando, roubando e destruindo. Esta é a função dele. Aí o próprio Deus, como nós lemos aqui no versículo 8, dá o currículo de Jó e diz, não há ninguém como ele. Você receber elogio do pai, mãe, do patrão, do pastor, de algum amigo, é algo fabuloso. Quem que não gosta de ser elogiado? Aqui é o próprio Deus falando do caráter de Jó. Ele é o homem mais piedoso de sua geração. E Deus começa dizendo a respeito de Jó que ele é alguém íntegro. Integridade fala daquilo que você é quando ninguém vê. Sabe aquilo que você faz sozinho? A internet, no quarto, quando todo mundo já dormiu. Aquele cantinho onde você sabe que nenhum olhar vai estar sobre você, apenas o do Senhor. Integridade fala daquilo que você é quando ninguém te vê. Mas Deus disse que Jó, ele não era apenas alguém íntegro, ele era alguém reto. Retidão, de fato, tem a ver mais com aquilo que nós somos diante das pessoas. Pessoas retas, que fazem aquilo que é correto. E Deus vai adiante, ele é alguém temente a mim. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz o livro de Provérbios. E Deus termina dizendo que ele se desvia do mal. Ou seja, alguém deliberadamente santo. Preocupado de todo o seu coração em fazer aquilo que é reto, em agradar a Deus, acima de qualquer coisa.
Por isso o próprio Deus testemunha a respeito de Jó. Satanás, então, astuto do jeito que é, no versículo 9, ele vai dizer assim: então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? O que ele está dizendo em outras palavras é: Senhor, fica fácil, tudo que o homem faz dá certo. Jó tem basicamente o toque de Midas da mitologia grega: tudo que ele põe a mão vira ouro, prospera, é o homem mais rico, cheio de filhos, os filhos se dão bem. Só faltou dizer assim: desta forma, até eu seria crente. Ele tem tudo, absolutamente tudo. O que Satanás está fazendo aqui, ele está insinuando basicamente duas coisas. Ele está dizendo: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, precisa subornar as pessoas para que as pessoas te sirvam. O Senhor dá bens, ovelhas, bois, filhos, dinheiro, água, tudo que a pessoa precisa, saúde, bênçãos. Porque se não fosse assim, essas pessoas não te serviriam. Mas não apenas isso, também está dizendo: será que Jó de fato é honesto a adoração que ele tem para com o Senhor? Ou ele faz isso porque ele quer receber algo em troca? Não sei não, hein, Senhor? Coloca essa dúvida aqui. Tira, quero ver se ele vai continuar sendo fiel a ti. No versículo 11 ele diz: toca tudo, e quero ver se ele não vai blasfemar na tua face. Tudo que eu for dizendo aqui, neste domingo, e se Deus permitir no próximo, eu peço a você que você mentalize isso, e fique o tempo todo se perguntando: e se fosse comigo? E se isso tivesse acontecendo comigo? Qual o real motivo de eu adorar a Deus? Qual o real motivo de eu servir a Deus? Qual o real motivo da minha fidelidade a Deus? Seja diante das pessoas, seja no particular, seja com dízimo, seja com oferta. Qual o real motivo da minha busca por santidade? Será que tem a ver com isso aqui que Satanás está dizendo? Medo de perder algo? Ou querendo receber algum favor em troca disso? Mentalize, seja sempre se perguntando no decorrer do sermão. E pergunte-se também: e se Deus fizesse comigo a mesma coisa que aconteceu com Jó? E se num estalar de dedos, eu de repente perdesse tudo? Tudo aquilo que eu construí, todo o meu patrimônio líquido, a soma de todas as coisas que eu tenho, saúde, filhos. Sem essas coisas, será que ainda haveria um motivo para que eu continuasse servindo a Deus? Ou na primeira crise, na primeira dor, na primeira perda, no primeiro desemprego, já meteria o pé daqui, iria embora e não queria saber mais de nada. Eu lembro uma vez, estava lendo uma reportagem de um pastor, inclusive conhecido do meio de pastores ao qual eu faço parte. Ele estava viajando, não lembro para que lugar, ele, a esposa e os 3 filhos atrás no carro. Sofreram um acidente muito grave e ele acordou no hospital desesperado, e assim que ele abriu os olhos, a primeira coisa que ele fez foi perguntar à equipe médica o que tinha acontecido com a sua família: como está minha esposa, como estão minhas crianças? E para sua infelicidade ele descobriu que ele era o único que tinha sobrevivido. Todos foram embora. Este aí começou a sentir talvez um pouco daquilo que Jó sentiu. E a pergunta é: se fosse conosco, ainda haveria motivo em nós para sermos fiéis a Deus? Porque Satanás aqui, ele levanta basicamente 3 teses para tentar derrubar os argumentos divinos. Primeiro ele diz: Senhor, ninguém ama mais o Senhor que o dinheiro. Depois ele diz: ninguém ama mais o Senhor Deus do que dinheiro, saúde, do que família. E será que não é de fato isso que acontece conosco? Ele vai falar: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. A pessoa está preocupada mais com ela do que propriamente com o Senhor. Em outras palavras, Satanás está insinuando: ninguém serve a Deus apenas por servir. Sempre há uma troca. Sempre há espera de se receber algo. Sempre há
uma segunda intenção. Não, ninguém ama Deus apenas por amar, seja financeiro, material, familiar, uma cura, alguma coisa assim. Será que essa tese é verdadeira também na vida de muitos aqui? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo, por que você veio para a igreja? Você veio pelo amor ou veio pela dor? Primeiro que eu não acredito neste papo. Todos vêm pela dor. Uns com uma dor um pouco mais latente, outros com uma dor um pouco menor, mas todos vêm pela dor. Seja a dor da perda, seja a dor de um casamento quebrado, seja a dor de um filho rebelde, seja a dor das drogas, seja a dor de um vazio de significado, porque às vezes ele consegue ter todas essas coisas, mas é seco, oco por dentro. Mas todos buscam a Deus por conta da dor. Mas a pergunta que eu faço a vocês é, independente do motivo pelo qual você veio, por qual motivo você continua servindo a Deus? Por qual motivo você continua chegando aos domingos, lembrando, tenho um compromisso às 7h30 com meus irmãos e irmãs. Preciso louvar o nome do Senhor. Preciso engrandecê-lo no primeiro dia da semana. O diabo está insinuando que o centro da vida não é Deus, mas somos nós. O eu. O ser humano se preocupa apenas consigo. E o que Deus faz para se defender diante dessas acusações? Sabe o que Deus faz? Ele levanta o próprio Jó como seu advogado. É isso que nós lemos aqui no versículo 11. Pode tocar em Jó. Toca em tudo, menos na vida dele. Ou seja, aqui nós já vemos um princípio também fundamental. Satanás, ele tem poder, mas um poder limitado sobre as coisas. Não, ele não é o dono de tudo. Na verdade, como diz Martinho Lutero, Satanás não passa de um cachorro na corrente de Deus, porque ele é totalmente limitado. Eu sei que, por conta lá da década de 90, os mais antigos talvez devem lembrar, mas lá da década de 90, que começou com esse papinho de batalha espiritual, de que, olha, o maniqueísmo. O que seria o maniqueísmo? É que no cosmos há de fato uma dicotomia, há uma luta entre o poder das trevas e o poder da luz, os bons e os maus, Deus e o diabo. E o que nós vemos aqui é que, de fato, não existe adversário, páreo para Deus. Não estou dizendo que o diabo não age, óbvio que age. Paulo vai dizer isso, por exemplo, lá em 2 Coríntios 11, não lhe ignoramos os desígnios. Todavia, dizer que o diabo é um páreo para Deus é absurdo, é blasfêmia, é heresia das piores. O diabo não manda nem no inferno, pode ter certeza. O nosso Deus, diz a Escritura, é todo poderoso. É por isso que Jesus vai dizer em Lucas assim, não temam os homens, que o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Eu vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam a Deus, que depois de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. A este vocês devem temer. Eu acho que coloquei ele em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, vai dizer assim, quando ouvi, aqui, João tendo a revelação, quando ouvi, caiu aos seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você consegue perceber que no inferno, quem manda é Jesus. Não é o diabo que domina, é o Senhor quem manda. O diabo não manda em nada, é apenas um capacho. É apenas um empregado. Assim como Deus usou Nabucodonosor, um rei extremamente ímpio, dizendo assim, Nabucodonosor, meu servo. Da mesma forma ele fala em relação a Satanás. Ele não é nada, é apenas um servo. E nós vemos aqui 3 teses que são levantadas, que eu e você devemos refletir. A primeira tese é, ninguém ama mais a Deus que ao dinheiro. Veja que com a permissão de Deus, o diabo sai dali para destruir a vida financeira de Jó. Os homens aqui sabem o que é a dificuldade que nós temos em não fazermos a nossa parte mínima e bíblica, que é prover para a nossa família. Isso nos tira o sono. Homens de verdade ficam sem dormir, extremamente preocupados por não conseguirem prover para a sua casa. O dinheiro, ou melhor, a falta dele, acaba com famílias. Sim,
Não é apenas o adultério que acaba com famílias, não. A falta de dinheiro também. Quantas pesquisas nesse sentido dizendo que a situação financeira, ela impacta até na vida amorosa, porque convenhamos, como namorar à noite se você recebeu ligações de cobrança o dia inteiro, e sem saber se vai ter o dinheiro para pagar as contas do dia seguinte? Onde fica a cabeça? É impossível. Você pode pesquisar na internet, dar um Google lá, há inúmeras pesquisas a respeito disso. Eu coloquei apenas a do estado de Minas aqui, não sei se dá para enxergar ali, mas olha o que diz, o estado de Minas: falta de sexo e finanças são principais motivos que levam ao divórcio. E eu digo mais, talvez as finanças ultrapassem a relação íntima, porque uma família financeiramente enroscada, um pai que não consegue prover para sua casa, é difícil ele fazer a primeira parte, porque a cabeça dele fica girando. E convenhamos, eu não digo que as mulheres são interesseiras de forma nenhuma, mas qual irmã pode dizer que, pastor, eu prefiro uma vida mais difícil, eu prefiro uma vida de incertezas, eu gosto da emoção de saber se vai dar para pagar a casa, se não vai, se vai ter o que comer, se não vai? Quem gosta? Ninguém. Todos gostam de uma vida tranquila. E quantas vezes eu já vi pessoas dentro da igreja, eu não vou nem dar exemplo de fora se está muito, né? Já vi muitos casos, mas os casos de dentro da igreja, da irmã, com vários filhos, não aguentar o marido, que não queria avançar na vida, prosperar na vida, e aquela vida medíocre, vendendo almoço para comprar janta. Sabe o que ela fez? Meteu o pé, foi embora, deixou os filhos tudo para trás, e não era nem porque, olha, achou uma pessoa linda, não, porque achou alguém que daria para ela uma vida melhor. A vida financeira impacta em muito a vida do casal, a vida da família. Agora, se coloquem no lugar de Jó. No versículo 3 diz que ele era o homem mais rico do Oriente, era o Elon Musk crente, literalmente, extremamente piedoso. Aqui também nós já vemos, né, que é possível você ser rico e piedoso, rico e temente a Deus. O problema não é ter dinheiro, que muitos pensam que, olha, dificilmente você vai achar um rico piedoso. Jó era, José de Arimateia no Novo Testamento também era. Não há problema em se ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro nos tem. O problema não é a quantia de dinheiro que você tem no bolso, mas o problema é quando o dinheiro que você tem no bolso e na conta, ele entra no coração. Aí sim passa a ser um problema. E nós vemos aqui que Satanás, ele usa 3 elementos para levar Jó à falência. Versículo 14, acompanhe comigo, por favor. Jó capítulo 1, versículo 14. O mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos a fio da espada. E só eu escapei para trazer essa notícia. Verso 16. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer essa notícia. 17. Enquanto ele ainda falava, veio o outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Os sabeus, o fogo, os caldeus. Você consegue ver que o Elon Musk, de sua época, o homem mais rico do Oriente, ele vai à falência, não em um ano, não em um mês, mas em um único dia. Pessoas que por vezes perdem fortunas em bolsa de valores, criptomoedas e qualquer outro investimento de renda variável, dificilmente a perda vem assim, num dia só. É algo escalonado. Jó, o homem mais rico do Oriente, vai à falência em apenas um dia, por muito menos. Pessoas perdem às vezes coisas que nem se comparam a isso, já ficam depressivos, ansiosos, partem para remédio, tentam suicídio. Será que a tese de Satanás de fato é verdadeira ou não? Será que ninguém ama mais a Deus que o dinheiro? Se coloque no lugar de Jó. Imagina,
tudo que você construiu até hoje. Eu não estou dizendo do seu salário mensal. Eu estou dizendo de tudo que você construiu, todo o seu patrimônio líquido, empresa, carro, casa, poupança, investimento, tudo que você tem. Imagine que apenas num dia, acabou, virou fumaça. Qual seria a sua reação? Ao saber que você não tem nem casa para voltar. Continuaria com fé, crendo em Deus? Diria que, olha, não, isso não me afeta. Será? Será? Jó recebe essa notícia e a resposta que ele dá, de fato, quebra essa primeira tese aqui. Ele responde no versículo 21, acompanhe comigo. Jó 1, 21. E orou, a oração de Jó. Eu saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Como? Jó perde tudo que ele tinha, ele diz, eu vim sem nada ao mundo. Eu vou voltar sem nada. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, essa primeira tese de que ninguém ama mais a Deus que ao dinheiro, Jó diz, eu não, eu amo mais o Senhor. Mas a segunda tese que nós vemos é a seguinte: ninguém ama mais a Deus que a família. Veja, a Escritura vai dizer que Jó, ele tinha 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres, igual minha avó. Minha avó teve 7 homens e 3 mulheres. Jó tinha 10. E quem tem mais de um filho, sabe, é um desafio a educação de mais de um filho. De fazer eles se gostarem, se respeitarem, se amarem, é difícil. Nós vemos que por trás desses 10 filhos que se davam extremamente bem, havia um pai que orava, que jejuava, que disciplinava, que ensinava os seus filhos. Sim, porque a maioria de nossos filhos, todos, eles não são naturalmente unidos. Você sabe, se você tem um, nasce o segundo, nasce quase com o adversário. É assim, é uma luta. As comparações o tempo todo. Todavia, Jó era um pai exemplar. Mas, com a permissão de Deus, Satanás toca nos filhos também. Versículo 18. Jó 1, 18. Enquanto ele ainda falava, ou seja, qual que é o contexto? Lembra? 3 mensageiros vieram trazendo notícia de desgraça, de que tudo que ele tinha material acabou. Como notícia ruim, pouca não presta? Olha o versículo 18. Enquanto ele ainda falava, veio o outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer essa notícia. Os 10 filhos de Jó morrem no mesmo dia do colapso financeiro. Quem sobrevive não era nenhum dos filhos que foi contar, mas um empregado. Imagina esse homem voltando do cemitério, a cena dele saindo, sem nada, sem um centavo, e sem os 10 filhos. Eu, por vezes, quando eu leio a história de Abraão, que eu vejo ele subindo ao monte para sacrificar o seu filho, eu gosto de ler rapidinho, porque eu não gosto de ficar imaginando. Porque quem tem filho aqui sabe, só de pensar no filho morrendo, é algo que nos corta o coração. Pode ver, qualquer gripe, qualquer doença, qualquer enfermidade que eles pegam, já acaba com a gente. Imagine a possibilidade de morrer. Acaba conosco. Então, se eu e você nos colocarmos no lugar dele, porque não perdeu apenas um, 10, todos. Eu tenho um tio que ele perdeu um filho de 16 anos. Terrível, terrível. Eu e minha esposa perdemos 3, mas na barriga ainda, óbvio, dói, terrível, aborto espontâneo. Mas eu creio que o filho criado é muito pior, muito. Porque você conviveu, você aprendeu, você tem memórias. Muito difícil.
Imagina Jó voltando, cemitério, do luto, quebrado, sem nada, com todos os seus filhos enterrados. A pergunta é: será? Será que ainda assim ele vai continuar fiel a Deus? É possível, depois de tanta desgraça, apenas num único dia, alguém na face dessa terra continuar dizendo que Deus é bom, como diz a Escritura? Depois de tudo isso, será que é possível? Olha a resposta no versículo 20 e 21. Então Jó levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão. Isso aqui é sinal de extrema humilhação. Este era o ritual de humilhação que eles tinham. Para depois dizer assim: e orou: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Eu não tenho essa fé. Óbvio que não. Não vou ser hipócrita, não sei se eu teria. Não tem. Orar desta forma? Depois dessa desgraça? Não, não tem. Não tem. Tenho certeza que não tem. Mas aqui Jó, ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que o amor dele pelo Senhor era maior que o amor dele pelos seus, pela sua prole, pela sua família. Ele mostra que a fidelidade dele a Deus não é por aquilo que Deus dá, seja de forma material, ou seja filhos. Bênçãos materiais são coisas fantásticas, mas não se compara a filho. Quem tem filhos sabe, ou alegria. Lá em casa a gente não tem paz, mas alegria a gente tem. Benção. Satanás então tem a sua segunda tese rechaçada, porque Jó prova: eu amo mais a Deus que a família. Amo sim. Aí no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, olha o que vai acontecer. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: Senhor, fazendo de sempre, desgraçando a vida dos outros. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro, correto, teme a Deus, se desvia do mal e se mantém íntegro, embora tu me houveste incitado contra ele, para destruí-lo sem motivo. Aí Deus que diz: aí Satanás, tu me incitaste, acabou com Jó, com tudo que ele tinha, com seus filhos, mas ainda assim ele permaneceu fiel. Aí Satanás diz assim: ele ama mais o Senhor, sim, que o dinheiro. Ele ama o Senhor mais que a família. Mas será que ele ama mais o Senhor do que ele mesmo, do que a si próprio? Essa na verdade é a terceira tese. Ninguém ama mais a Deus que a si mesmo. Satanás, ele vai meio que colocando Deus na parede, no bom sentido, né? Não que isso seja possível, apenas como figura de linguagem para você entender, querendo mostrar para Deus que não é possível pessoas servirem a Deus simplesmente por quem Deus é. É necessário que haja uma moeda de troca. Mas no capítulo 2, não é isso que nós vemos. No versículo 4 e versículo 5, vai dizer assim: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto este homem tem, dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe os ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na face. Está com uma enfermidade nele, Deus? Quer ver? Duvido que ele continue servindo ao Senhor. Verso 6. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob teu poder, somente lhe poupe a vida. Então, aqui nos versículos seguinte, lembrando qual que é o contexto da vida dele. Ele está no mesmo dia ainda, onde ele perde todos os seus bens, vai à falência, e perde os seus 10 filhos. E o dia ainda não acabou. Não acabou. Versículo 7.
Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para raspar. Olha a ilustração não, o fato ao qual é relatado. Satanás, ele não apenas colocou uma doença no rim de Jó, no fígado, no pulmão. Diz a Escritura que ele taca doenças dos pés à cabeça. Algo extremamente desesperador, tumores malignos, pus debaixo da pele, necrose, dor, não se comia, apenas se chorava. Diz a Escritura que Jó se coçava com caco. Provavelmente eram aquelas doenças purulentas que fazia feder. Estamos no mesmo dia que ele perdeu todos os seus bens e que ele perdeu seus 10 filhos. Esse homem era a feiura, a dor e a desgraça, unidos na mesma pessoa. E isso daqui pode ser chamado de dia mau. Você percebe que por vezes nós reclamamos do nosso dia aí, tive um dia ruim. Por quê? Perdi o emprego. Só. Briguei com a minha esposa. Bati o carro. É só isso? Você está falando que seu dia é ruim? Apenas isso faz você murmurar e por vezes não querer cultuar a Deus? Perdi um filho. Já perdeu 10. Não estou menosprezando a dor da perda de um filho. Mas Deus está na frente dos filhos. Olha, perdoem mesmo dar esses exemplos pessoais. Eu tento não dar de forma alguma. Mas eu lembro da minha esposa, ela perdeu um bebê antes, acho que antes do Heitor. Ela teve alta no domingo, 6h30. Ligou para mim, estava no ensaio, e disse, estou de alta. Eu falei, estou indo te buscar e te levar para casa. Ela disse, não, me leva para o culto. Mas você está de chinelo? Você está com isso, com aquilo? Me leve para o culto. Hoje é domingo, é dia de culto. E ela veio e ficou ali atrás, com os acessos no braço ainda, do jeito que veio do hospital. Calma aí. Jó foi fiel a Deus, com perdas inigualáveis. Por que nós não seríamos fiéis a Deus? Diante de uma dor de cabeça. Eu estou com mal-estar. Coisas minúsculas, ridículas. Não fazemos o mínimo de esforço para cultuarmos a Deus no dia que Ele nos ordenou, juntamente com a congregação ao qual Ele nos manda. Não devemos deixar de ser fiel ao Senhor. E convenhamos, este aqui poderíamos dizer, é o pior dia de um ser humano que já passou pela face da terra. Qual seria a sua resposta se você estivesse na pele de Jó e no mesmo dia acontecesse tudo isso com você, perdesse todos os seus bens, morressem todos os seus filhos e uma doença sobre todo o seu corpo? E para melhorar ainda, ou melhor, para piorar, a mulher que sobreviveu começa a te azucrinar a cabeça. O casamento de Jó é verdade, ele passou por cima de todas essas coisas, mas mulherzinha gotejante. Quando ele mais precisava de apoio, de quem de fato o abraçasse, o confortasse, a mulher fica, cadê o seu Deus? E aí, Jó? Compensa ser fiel? Para quê? Olha aí, olha a paga que você tem da sua fidelidade, da sua honestidade, compensa. Versículo 9, ele vai dizer assim, Jó 2:9. Então a mulher lhe disse, tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa teu Deus e morre. Versículo 10. Mas ele lhe disse, tu falas como louca. Por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Sua mulher ainda o instigando, depois de tanta desgraça, em vez de abraçar e chorar junto, o que ele faz? Louca. Deus nos dá coisas boas, por que blasfemaria quando me deu coisas ruins? Não,
Ou seja, Jó derrota a terceira tese de Satanás. Ele mostra que ele ama a Deus mais do que a si próprio. Ele mostra que a sua fidelidade a Deus não é por conta de bênçãos materiais, não é por conta de dinheiro, não é por conta dos filhos, não é nem por conta de saúde. Porque estamos aí no último culto do ano, e o que nós esperamos para o próximo ano? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Jó não tinha essa musiquinha. Não funcionou isso para ele. Mas ainda assim permaneceu fiel. E sabe o que é interessante? Aqui no capítulo 2, os amigos de Jó vão ver o que aconteceu com ele. Versículo 12, acompanhe comigo, versículo 12 e 13. Eles o viram de longe, mas não reconheceram. Eles não reconheceram Jó devido ao quanto ele estava desfigurado. Por conta, primeiro, choro abundante, dor, enfermidade. Não dava nem para reconhecer. Tamanha era a desgraça sobre a vida deste homem aqui. Eles viram de longe, mas não reconheceram, então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto, e jogou terra sobre a cabeça, e ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que a sua dor era muito grande. Eu sei que alguns vão dizer, fulano é amigo de Jó, no sentido de algo negativo, mas vamos dizer que esses homens aqui não eram amigos? Eles veem Jó, se humilham, se compadecem, ficam 7 dias e 7 noites ao lado deles, quieto, cumprindo aquilo que Jesus ordenou de chorar com os que choram. E vamos dizer que não eram amigos. Qual foi o grande problema desses homens aqui? O problema deles foi quando eles começaram a fazer teologia e a elocubrar as coisas. Em que sentido? Jó, tá certo, a gente já ficou em silêncio, choramos, sentimos, mas olha as desgraças sobre a sua vida. Tem algo errado aí. Jó, seja honesto. Qual é o seu pecado? Você não é tão íntegro assim quanto passa para os outros, não. Para estar acontecendo isso com você, só pode ser pecado. Não há outra explicação. Conte-nos, ó Jó. Este foi o problema desses homens. Eles começaram a elocubrar, a fazer teologia com uma base totalmente errada. E seja sincero. Seja sincero. Você também faz isso. Tenho certeza. Você também faz isso. O fulano perde emprego, bate o carro, a mulher dele vai embora, o marido trai. A primeira coisa que pensamos, sabe o que é? Pega firme na igreja, brinca com Deus, não é fiel com o dízimo. Uma hora vem a consequência. Você pensa isso, eu sei que pensa, eu penso. Lutamos contra isso constantemente. Fazemos essa mesma teologia aqui. É o filho que desvia, fica doente, morre o parente. Na hora já vem a nossa cabeça. Se tivesse firme na igreja, não teria dado esses problemas. Você percebe que nós fazemos o mesmo raciocínio que esses homens aqui fizeram? Nós usamos a teologia da causa e efeito. Para isso ter acontecido, algo errado ele fez. Na maioria das vezes, óbvio que é, por conta de pecado. Todas as vezes. Neste caso em específico aqui, não era. Não era. Portanto, cuidado com essa teologia de causa e efeito. E o que Jó fez? Jó, então, depois disso tudo, ele começa a fazer perguntas a Deus. Você vai ver no decorrer do livro dele aqui, 16 vezes Jó falando, por quê? Por quê? Por que isso? Por que está acontecendo isso? Você vê Jó levantando 34 queixas. Além de encher Deus de porquê, Jó começa a levantar 34 queixas, reclamando, murmurando mesmo. Sabe qual é a resposta de Deus para Jó? Fala nada. Um estrondoso silêncio. Jó foi golpeado em todas as áreas de sua vida. Financeira, saúde, casamento, família, filhos. Porque, convenhamos, não é natural pais enterrarem filhos. Isso foge da lógica da vida. O que se espera é que os filhos enterrem os pais. E as amizades também. Aí Jó começa a questionar e a perguntar a Deus sobre as coisas.
Deus fica em silêncio. Jó se humilha ainda mais. E no fundo do poço, no capítulo 19, ele vai levantar este clamor aqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Jó, depois de tanta humilhação, tanta desgraça, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia esses meus olhos, que estão enfermos juntamente com o meu corpo, eles e não outros, esses olhos aqui verão a Deus. Jó talvez entendeu aqui que de fato a restauração completa na vida do cristão não tem a ver com esta vida. Não estou dizendo que seremos negativos e pessimistas para essa vida, óbvio que não. O que temos que tomar cuidado é para não cair naquilo que Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele está dizendo que a nossa esperança não pode ser apenas aqui nesta vida. Você deve ter esperança que o seu ano seja melhor, que você faça metas, que você procure alcançar essas metas, que você prospere, que você avance, que você tenha um emprego melhor, que você consiga dar o melhor para a sua família, que você seja um cristão melhor, mais santo, mais fiel. Deve ter essas metas. Conquistar coisas. Pastor, este ano eu vou lutar para comprar minha casa própria, para sair do aluguel, para ter um carro. Não há problema em ter essas metas, em crer na prosperidade para este mundo. O que a Escritura vai condenar é quando nós pensamos na vida apenas aqui, como se essa vida na terra fosse um fim em si mesma, e não é. Provavelmente Jó entendeu que a restauração completa do crente é no céu, apenas lá. Por isso ele diz: o meu Redentor vive. E por fim, como as irmãs de Lázaro disseram, né? Quando Jesus disse: não, ele está vivo. Não, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição dos mortos, no dia do julgamento. Não, não é disso. Quando Jó entendeu, diz a Escritura que Deus rompe o silêncio. Aí Deus fala. Só que quando Deus fala, primeiro, ele não responde nenhuma das 14 perguntas de Jó, dos seus porquês. Ele não responde nenhuma das 34 queixas que Jó faz. Não. Muito pelo contrário. Aí é Deus quem começa a perguntar. E você vê ali do capítulo 2 em diante, até o capítulo 42, Deus fazendo 70 perguntas para Jó. Todas perguntas retóricas, sem resposta. Para que Jó pudesse apenas se situar quem ele é e quem Deus é. Deus diz: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu não lembro de você. Onde? Onde tu estavas, Jó? Quando eu espalhava as estrelas pelo firmamento? Quando eu colocava o limite nas águas do mar? Jó, onde fica o reservatório do vento? Tu sabes? Como que eu faço a geada? E tudo que ele pergunta, óbvio, Jó não sabe. Deus começa a mostrar: você não é ninguém. Ou como diz a Escritura, né, a forma carinhosa que Deus nos trata, vermezinho de Jacó. É isso que somos, nada além de vermes. Aí Deus começa a mostrar: Jó, você não sabe nada. Depois de confrontado com a grandeza de Deus, sabe o que acontece com Jó? Aí ele começa a encolher. Aí ele começa a entender de fato quem Deus é e quem Ele é. Ou seja, Deus não deixa de ser Deus porque sofremos. Tenha isso em mente. Não é porque a sua vida é sofrida, porque você está passando por problemas, porque você perdeu parente, filho, marido, esposa, pai, mãe, que Deus deixa de ser Deus, que Deus deixa de ser bom, que Deus perdeu o governo da sua vida, o governo do planeta. Não, Ele continua governando de forma absoluta. E Ele sim é glorificado quando filhos nascem? Sim. Olha, só nessa semana nasceram 2 crianças aqui na igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas o que Deus está dizendo é que Ele é glorificado quando crianças nascem, mas também quando crianças morrem.
quando pessoas fazem aniversário, mas quando pessoas deixam de viver. Deus é glorificado em todo o tempo. E é justamente na adversidade, na dor, no luto, aí é que nós mostramos a nossa verdadeira fé. Porque aquilo que Satanás disse no começo, ser fiel a Deus quando tudo está dando certo, não é tão difícil. Difícil é na adversidade. É na hora do sofrimento e dor que nós conhecemos a Deus de verdade. Não queria dizer isso, mas os maiores crescimentos de nossa vida vem na dor. Não existe essa questão de aprendizado lúdico com Deus. Não tem. Aprendemos na dor. É por isso que no final do livro, Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Quando que Jó disse isso? Depois de toda desgraça. Se você já passou por um momento de sofrimento, escassez, tribulação, notícias que acabaram com você, você sabe. Depois dessas lutas, saímos transformados. De fato, a dor nos rasga, mas nos transforma, nos faz crescer. Eu lembro, né? Já estou encerrando. O pastor Rodrigo, antes dele ter filho, não tinha nenhum ainda, ele mesmo dizia: eu era extremamente arrogante, soberbo. Aí então nasce o Daniel, o primeiro filho dele. Nasce com um caroço desse tamanho na cabeça aqui, assim, ó. Que os médicos falaram que era um tumor, que o menininho não ia durar nada. Pensa num homem que ficou humilde depois disso. Os irmãos que ontem estávamos numa reunião lá em Guaratinguetá com ele, e tem irmãos ali que estão na igreja há 18, 20, 22 anos. Nós que o conhecemos antes e depois deste fato, sabemos que mudança. Que mudança. A dor, ela tem o poder de fazer isso conosco. Mas a boa notícia, para mim e para você, é que o nosso Deus, como diz o tema desta mensagem, é o Deus que tem o poder para restaurar a sua vida, ainda que ela esteja de mal a pior, desgraça em cima de desgraça. Deus restaurou a vida deste homem, porque Ele não poderia fazer com você, comigo? Porque Ele não poderia transformar a nossa vida? Porque Ele não poderia transformar a desgraça em graça, sendo que o nosso sofrimento não se compara ao que Jó passou? Óbvio que Ele tem o poder. E nós cremos e temos um Deus que transforma e restaura as situações mais difíceis e doloridas possíveis. É por isso que aquele versículo que diz que o nosso Deus, né? Ele fala assim: eu firo, eu saro. Assim é o nosso Senhor. E nós vemos que Jó aqui ele vai aprender pelo menos 5 verdades que mudam sua história. 5 verdades importantíssimas. E assim como essas 5 verdades que ele descobriu depois do sofrimento tiveram o poder de mudar a vida dele, eu tenho certeza que também tem o poder de mudar a sua vida. E que verdades são essas? Põe ali, por favor. Próximo domingo. Não falte. Você pode ficar de pé por um instante, por favor?